Apocalipse, capítulo de número 13. Nós aprendemos no começo, naquilo que nós meditamos, acerca da primeira besta, que é aquela que emergiu do mar. Nós sabemos que o mar é onde habita o espírito do engano. Então, quando a gente nasce do engano, a gente entendeu que nós não seremos a imagem e semelhança do Senhor. E uma vez que a gente não é a imagem e semelhança do Senhor, a autoridade, o poder, o trono e o poderio quem nos dá já não é mais o Pai, mas é o dragão. Quem manifesta através das nossas vidas já não é mais o Espírito Santo, mas é o espírito da serpente. Agora esse tipo de pessoa que não é a imagem e semelhança de Deus, ao invés dele lutar contra principados e potestades, ele começa a guerrear contra os santos do Senhor. Diferente de Jesus, que nos deu poderio para pisar em cobras e escorpiões. Glórias a Deus. E a Bíblia vai dizer que para essa pessoa foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E nós aprendemos os tipos de blasfêmias que ela profere: blasfêmias contra Deus, blasfêmias contra o tabernáculo de Deus, blasfêmias praticamente de toda e qualquer ordem. Só que ela também diz grandes coisas. Por isso que um cristão ele tem que ter rins, ele tem que saber filtrar. Nem tudo que é servido sai comendo, porque o nosso adversário ele é astuto. O nosso adversário ele vai usar nas nossas fraquezas, nas nossas faltas de conhecimento, para plantar a blasfêmia na nossa vida. Nós aprendemos que todos aqueles que vão após a besta, e esses se maravilham dela, porque está escrito que toda a terra se maravilhou que ia após a besta. Nós aprendemos que foi permitido que ela guerreasse contra os santos e vencesse os santos. Então logo tudo passa pela vontade permissiva dos Deus. A besta também guerreou contra Jesus, quando disse que ele tinha poder para crucificar e deixar de crucificar. E Jesus disse que nenhum poder ele teria sobre a vida dele se do alto os céus não fosse dado. E nós aprendemos que quando Deus permite vencer, porque ele tem um propósito maior. Na vida de Cristo, o padecer da cruz trouxe o caminho da nossa salvação. Na vida dos santos é para a gente ter paciência e fé, porque Deus ele é justo para fazer todo mundo colher aquilo que está plantando. Amém? A gente conseguiu entender o que era a besta que nasceu do mar, que nasceu das águas salgadas. Lembra, de uma mesma fonte não pode jorrar dois tipos de águas. Quem nasce de uma fonte de água salgada está nascendo do engano e está nascendo do espírito do engano, porque lá no fundo está a serpente. Agora quem nasce de uma fonte de águas doces, esse está nascendo da verdade e está nascendo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é Ele quem faz fluir de dentro de nós rios de águas vivas. Agora nós vamos aprender, irmãos, a obra na vida da segunda besta. Existe a primeira que nasceu do mar e agora nós vamos aprender aquela que nasceu da terra. Aí vocês vão entender o que tem por detrás de tudo isso. Então abre comigo lá. Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 11 e número 12. Nós vamos ler os dois versículos juntos, tá? Diz assim o texto, ó. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro, e falava como dragão. Olha a característica dessa besta. 2 chifres semelhantes a um cordeiro, mas falava como um... Aí continua. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curado. Então presta atenção. Quem é que deu poder para essa besta agora que nasce da terra? Foi a primeira? Então guarda algo. Eu aqui na frente da igreja, como a função de líder que Deus colocou, eu posso me comportar como um discípulo de Cristo, ou eu posso me comportar como a besta que nasceu das águas do mar.
porque a primeira tinha 7 cabeças, essa segunda tem uma. A primeira tinha 10 chifres, essa segunda tem 2. Logo, essa segunda, ela é uma pessoa que recebeu o poder da primeira besta. Logo, se eu me comportar como uma besta e consagrar alguém dentro da igreja, eu estou levantando a segunda besta. Se eu me comportar como um discípulo e consagrar aqueles a quem Jesus escolheu, eu vou estar fazendo outro discípulo. Logo, a segunda besta, ela é um discípulo da primeira besta. Observa que ela tinha o quê? 2 chifres. O chifre faz analogia, de novo, da ferramenta cuja qual Davi foi o quê? Ungido. Logo, essa é uma pessoa que foi ungida pela primeira besta. Segundo, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Logo, essa besta, ela vai ser um homem segundo o coração da primeira besta. Lê comigo o que está escrito em Mateus capítulo 7, versículo de número 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Olha qual que é a característica dessa besta. Ela tem 2 chifres semelhantes ao quê? A um cordeiro. Como está escrito aqui, vem vestido diante de nós como ovelha. Mas quando ela abre a boca para falar, ela fala como um dragão. Por isso que está escrito, mas interiormente são como lobos devorar. Porque a boca fala, irmãos, o que o coração está o quê? E os lobos, ele vem para 2 propósitos. Ele vem para dispersar as ovelhas de Deus e arrebatar. Ou seja, ele vem para tirar a atenção, ele vem para tirar o foco e levar para longe do bom pastor. Cuidado, porque está escrito que nos fins dos tempos surgiriam-se muitos falsos profetas. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo de número 23, versículo de número 27. Diz assim, irmãos: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Por fora, ovelha. Por fora tem cara de ovelha, mas a hora que você olha por dentro, são lobos devoradores, estão cheios de ossos secos, ou seja, não tem vida. E Jesus veio trazer vida, e vida, irmãos, em abundância. E Jesus é o Verbo de Deus. Quando o Verbo de Deus habita dentro de nós, o que nós nos tornamos, não somos como sepulcros caiados, mas somos como homens cheios do Espírito Santo de Deus, cheios de vida e vida em abundância. Esse tipo de pessoa, irmãos, no abrir da boca dele, o que sai é o fogo que incendeia e não o fogo que edifica. A Bíblia vai dizer que a língua é como um fogo. Só que ela tem poder, irmãos, na maneira de falar, de trazer vida, mas ela também pode matar. E se eu sou, irmãos, como um sepulcro caiado, o que sai de dentro de mim não é vida, mas é morte, porque dentro de uma sepultura só tem palavras de morte, não tem vida lá dentro. Por isso que Ezequiel, quando foi levado a um vale de ossos secos, ele teve que profetizar naquele vale. E quando ele profetizou, ele disse assim: ouça, ossos secos, o que diz a palavra do Senhor. Ele não mandou ouvir qualquer outra coisa, não. Ele mandou ouvir a palavra. Se tivesse palavra de Deus dentro daquele vale de ossos secos, aquelas pessoas estavam mortas? Não, estavam tudo com
Porque quando a palavra chegou, começou a colocar osso no seu osso, começou a trazer vida onde estava morto. Por isso que ao cheiro das águas, irmãos, é ao cheiro das águas, aquilo que está morto revive, sudecaia, redecou, manai de cantas. Guarda algo, olha o que está escrito em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 24. Está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Quem são os falsos cristos? É a besta que emergiu da água salgada. Todo mundo olha e fala é cristão, mas Deus olha e fala é falso, não tem verdade nele. E falsos profetas. Quem que são os falsos profetas, irmãos? É a besta que emergiu da terra, que faz de tudo para convencer da primeira besta. E diz assim, ó: e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganaria até os escolhidos do... Ó, irmão, você está caindo no engano, não está na posição de escolhido. Ei, Jacó, eu te chamei. Ei, Israel, eu te remi, eu te escolhi. Ei, irmão, nós podemos chegar aqui como Jacó, onde tem o espírito do engano, o espírito do usurpador nele, você está entendendo? Mas permanecer como Jacó não dá. A gente tem que se posicionar como escolhido. E como o escolhido, o engano não entra. Nós não nos enquadramos como falsos cristos. Nós não nos enquadramos como falsos profetas. Porque o que sai da nossa boca não é voz de dragão, mas é a voz oriunda do Espírito Santo de Deus. Quando eu vejo uma pessoa nascendo da terra, irmãos, eu vejo que agora a primeira besta, ela quer fazer o papel de Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele é o nosso oleiro. E o oleiro veio cuidar de barro. O oleiro veio moldar o barro. Em outras palavras, ele começa a moldar essa vida segundo a vontade dele e não segundo a vontade de Deus. Ele vem formar discípulos, sudecaia, redecom, manai, decantas, para ele, mas ele não forma discípulos para Cristo. Por isso que a gente fica, vê o Filho, irmãos, e crê nele, porque a gente quer que você seja discípulo de Cristo. Todos nós temos que nos posicionar como discípulos de Cristo. Quando o oleiro molda a gente, que é Jesus, irmãos, você pode ter certeza que ele vai formar vasos de barro, aonde vai habitar a excelência do teu poder. E a excelência do poder do Senhor está na tua palavra, não está no engano. Já essa besta forma vasos de barros, cheias de engano, e tudo que ela faz para convencer da primeira besta. Você já entrou dentro da igreja que fica, ó, você viu o bispo lá? Olha pro bispo, ó o bispo isso, olha o apóstolo não sei o que lá. Não, o apóstolo, não, irmãos. Uma igreja de Cristo só tem um propósito. Não é, ó, vai lá ver o pastor, não. Vai lá ver o filho e crer. É só esse o propósito, é só convencer deste, sudecaia, redecom, manai, decantas. Se eu mandar vocês virem aqui para me ver, irmãos, eu estou agindo como a besta, que quer tomar o lugar que é de quem? De Deus. Então guarda o negócio disso, aonde o primeiro lá, o cabeça da igreja, se ele passou a se comportar como uma besta, agora ele se tornou um falso Cristo. E se ele tornou um falso Cristo, agora ele começa a formar um monte de falsos profetas. Dói, né, irmãos? E a Bíblia diz que nos fins dos tempos estaria como? Assim, ó, de falsos cristos e falsos... Ei, escolhido do Senhor, tu não é enganado, tá? Não se deixa ser enganado. Não se deixa... Entrou dentro do lugar, está querendo convencer de homem, não está mandando tu ir ver o filho, ou seja, não está mandando você ficar focado na palavra de Deus. Pega as tuas coisas e vai, sai do meio deles, diz a palavra. Sai dela, povo meu, e apartai-vos para que não vos incorras nas pragas que são o quê? Enviadas. Amém?
Continua comigo, versículo de número 13 ao 15 nós vamos ler agora. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então vamos lá, no versículo 13 de novo. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos... à vista de quem? A um monte de homem debaixo de engano. Irmãos, o que é o descer fogo do céu? Guarda algo disso. Quando falamos de descer fogo do céu, eu lembro de 2 altares edificados na Bíblia. Existe o altar de Elias e existe o altar Sudecaia, Ridecum, Manai, Decantas, que os falsos profetas, os profetas de Baal e de Azer edificaram, debaixo da regência do espírito de Jezabel. Elias, quando ele invocou o nome do Senhor, desceu fogo. Já os demais invocaram e nada de fogo do céu. Em outras palavras, o altar que não desce fogo do céu, irmãos, esse é o altar dos profetas de Baal e dos profetas de Azera. O altar que desce fogo do céu é o altar de Elias. Todos estavam ali reunidos naquele monte olhando. Aos olhos de muito poderia até parecer que o altar dos falsos profetas descia fogo do céu. Mas quando Elias montou o altar e ele clamou ao Senhor, todos puderam identificar a diferença de um verdadeiro altar, como nós ofertamos hoje, em virtude do altar que é falso. Pastor, qual que é o maior sinal de um altar, irmãos? Aonde desce fogo do céu e aonde não desce fogo do céu. Você já entrou dentro de uma igreja que fica invocando o demônio? Está escrito, buscai-me enquanto pode achar. Jesus nunca mandou invocar demônio, Jesus mandou expulsar demônio. Invocar, irmãos, nós só invocamos um espírito. Chamar, nós só chamamos um espírito. Nós só invocamos o Espírito de Deus. E se manifestar outro Espírito aqui dentro, a gente expulsa, põe para fora. Porque aonde o Jesus está, aonde Deus está, o teu Espírito tem liberdade. Mas outro Espírito, irmãos, não pode ter liberdade lá dentro. Glória a Deus. Altar dos profetas de Baal e de Azer, irmãos, fica invocando outros deuses, fica invocando outros senhores, mas o altar de Elias só invoca um único Deus, só invoca um único Senhor, só invoca um único Espírito, e nesse altar manifesta Sudecaia, Ridecum, Manai, Decantas, a glória de Deus. Irmãos, quem é a glória de Deus? É Jesus, Ele é a glória de Deus. O João disse que ele veio batizar com água para arrepender, mas Jesus, irmão, ele veio batizar com o Espírito Santo e com... Logo, como é que um altar que é de Deus eu invoco outro Espírito, se ele veio batizar com o Espírito Santo e com fogo? Não pode! É altar, irmãos, de Baal, é altar de Azera, mas não é altar de Deus. E tá todo mundo olhando lá e falando, Jesus está descendo na casa, Jesus está descendo na casa na vista dos homens, mas na vista de Deus, nada. Nem fagulha, não tem uma fagulha, irmãos, de fogo, nada. E o mais triste, irmãos, que aonde o fogo de Deus não desce, ele não recebe aquela oferta que está lá, ele não recebe aquele sacrifício que está lá. Quantas pessoas agindo que nem Jonas, tudo debaixo da desobediência, e dando todos os seus bens para o mar, todos os bens que estão no barco lançando para o mar, e quem habita no fundo do mar? A besta, o dragão, mas não estão levando aonde, irmãos? No altar de Deus. Não recebe uma oferta daquele altar. Elias clamou naquele altar. Quando ele clamou, o fogo desceu, ele lambeu todo aquele redor de água que foi sacrificado.
Aí ele subiu para o monte, irmãos. Quando ele subiu para o monte, clamou. E aí chegou a chuva em abundância, numa terra que só tinha sequidão. Quanta gente debaixo do engano. Me ajuda a pregar esse evangelho, pelo amor de Deus, não fecha a boca, irmãos. Me ajuda, porque o que tem de gente dando os teus bens para o mar, para tentar apaziguar a tempestade da vida, irmãos. Assim como Jonas e aqueles tripulantes entregaram tudo que tinha no barco para o mar. Só que Jonas estava debaixo do quê? Da desobediência. E só dando sacrifício para o mar, Senhor, só dando sacrifício para o dragão. Sacrifício para o dragão, entregando todos os seus bens para o dragão. E as águas só o quê? A hora que a pessoa não tem mais nada para dar, aí é ela que vai para o fundo do mar. Aí é ela que eles jogam lá no vento da baleia. Com Deus não, irmãos. Lá no altar de Deus, tu botou. Não tem esse negócio de ficar orando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não. Quando o altar estava do jeitinho que Deus queria. Do jeitinho que Ele ordenou que fosse edificado. Ei, irmãos, Ele fez uma oração que não durou 1 minuto. 1 minuto. Não durou 1. Mas tem que ser do jeito do Senhor. Tem que ser nos moldes dEle. Tem que ser como Ele determinou. Não é como a gente quer, não. Não é da forma como a gente deseja, não, irmãos. É da maneira como Ele quer que a gente edifique aquele altar. Aí o fogo do céu desce. Quer ir mais profundo ainda? Vocês vão ver como está tudo aqui a revelação. Ó. Abre comigo no versículo ainda lá, ó, 14. Olha como que começa. Engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta. O que é uma besta? Uma besta é um ser humano que é regido pelo dragão e não pelo Pai, que é regido pela serpente e não pelo Espírito Santo. Aí ele vai lá e faz um sinal na frente de outra besta. Você já viu aquele lugar? Está manifestada uma pessoa endemoniada. Quem que está ali? Uma besta. Porque quem está manifesto nela é o demônio, é o outro espírito, não é o Espírito Santo. Aí fica lá, fazendo sinal na frente dela. Fala o teu nome. O que você está fazendo? Aonde é que você está tocando? Qual é o espírito que tem liberdade dentro dessa igreja, irmãos? É o Espírito Santo? Que fogo que está descendo dentro dessa igreja, irmãos? É fogo do céu? Está fazendo sinal na frente de todo mundo, enganando todo mundo. E olha o que está escrito no texto. E foi permitido. De novo, olha a vontade permissiva do Senhor. Aí todo mundo pode perguntar, mas por que Deus permite isso? Abre comigo lá em Deuteronômio capítulo 13, versículo de número 1 ao número 5. Falso profeta, irmãos, fica fazendo sinal na frente de outra besta. Fica entrevistando o demônio ao invés de pregar o evangelho da cruz. Ao invés de pregar a verdade, onde o conhecimento da verdade aqui liberta. Ei, sinal e prodígio não liberta ninguém, não. O que liberta é o conhecimento da palavra, conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade te liberta. No altar de Elias, o que desce é o fogo é uma simbologia do nosso Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que na inauguração do tabernáculo, quem acendeu fogo no tabernáculo, irmãos, foi o nosso Senhor, porque a Bíblia diz que a glória de Deus desceu, e quem que é a glória de Deus é o nosso Senhor Jesus. Porque desceu fogo do céu e acendeu lá, irmãos, o altar do sacrifício. Assim também foi no templo, na inauguração do templo. Na hora dele orarem, desceu fogo do céu. A glória de Deus desceu na casa. E aonde a glória de Deus chegou, ela acendeu também o altar do sacrifício. E quem que é a glória de Deus é o nosso Senhor Jesus. E Jesus, Ele é o verbo de Deus. Se a revelação da palavra não desce, irmãos, não tem fogo dentro daquele lugar. Aí eles ficam enganando com seus sinais e prodígios. E por que Deus permite? Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio, de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e servimos. Olha lá, ele deu um sinal e o prodígio aconteceu.
Aí ele fala, agora vamos atrás de outros deuses e servimos esses outros deuses. Olha o que o Senhor diz: não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor, o vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa... Pode olhar que onde estão fazendo isso, estão dizendo que Deus não prova ninguém, irmãos. E Ele está provando, é nesse sinal que Ele está provando para ver aonde está o nosso coração. Aí Ele fala, olha lá, continua. Após o Senhor, a besta quer que a gente vai após quem? Ela. Toda a terra se maravilhou após a besta. Mas Deus fala, não. Após o Senhor vosso Deus andareis, e Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Quem vai atrás de sinal e prodígio, irmãos, e não vai atrás da palavra de Deus, está fardado a cair na mão do falso Cristo e cair na mão do falso profeta. Deus quer saber se o nosso coração está no sinal, no prodígio, está na comida e na bebida, irmãos, e não está na justiça, na paz e na alegria do Espírito. Sinal e prodígio vem para mostrar comida e bebida, é bem-estar na terra, mas justiça, paz e alegria no Espírito, irmãos, é ter comunhão com o reino, é ter o reino habitando dentro de nós e no meio de nós. E olha o que ele diz ainda: e aquele profeta, o sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor. O que ele fez? Falou, olha a voz do dragão que foi lhe dado, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares neles. Aí tem um ponto e vírgula que diz: assim tirarás o mal do meio de... Sai do meio deles. Sai do meio deles, se aparta, ou seja, vai para longe desse tipo de gente. Porque se deixar ser moldado por eles, irmãos, vai nascer uma besta que nasceu da terra com 2 chifres de cordeiro e fala como dragão. Abriu a cortina, né? Como é que está a realidade, irmãos? É desesperador, não é? Por isso o Senhor fala que se Ele não abreviar os dias, ninguém será salvo. Ninguém, irmãos. Aumenta os números de igrejas, aumenta um monte de gente anunciando. E Ele diz que se Ele não abreviar, ninguém vai ser. Tem algo errado. Como é que aumenta o número de igrejas? Constrói impérios babilônicos. Ou seja, são impérios, são muitas. Uma em cada cidade, uma em cada bairro, uma em cada lugar. Tudo com o falso profeta na frente da igreja. E fazendo adorar a besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas e um nome sobre blasfêmia. Fazem de tudo para que a imagem daquele homem apareça. Trabalham com todas as forças. Ou seja, formam um homem segundo o coração do dragão e não segundo o coração de Deus. Discípulos de Deus, é isso aqui, ele põe o coração dele na palavra. Ele põe o coração em ver o Filho. Ele se entrega de corpo, alma e espírito para descobrir tudo aquilo que está encoberto, para revelar as más obras. E aí eu te digo, se prepara, tá? Porque a hora que você descortinar, a hora que aparecer a imagem e semelhança daquilo que realmente está ali, você está achando que ele não vai vir guerrear contra os seus santos? Está escrito lá. E foi permitido guerrear contra os seus santos. E muitas vezes Deus permite ainda o que, irmãos? Vencer. Mas para que a gente dê um testemunho fiel e verdadeiro, onde a gente prefere perder, irmãos, do que a gente abrir mão do verdadeiro evangelho, do verdadeiro testemunho, da verdadeira conduta que apraz ao Senhor. Continua comigo no versículo 14. Dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Que besta é essa? É a besta que nasceu do mar, que recebeu a espada, já não está mais no tempo da ignorância, já veio a revelação. E ele pedia para fazer o quê? Uma imagem da primeira... O que é uma imagem, irmãos? É uma idolatria. Você vê um monte de gente idolatrando quem? O homem, idolatrando o homem. Quantas igrejas canonizando pessoas. Não, esse aqui se tornou um santo do Senhor depois que morreu. Irmãos, fazendo imagem de homem.
quantas que ainda a pessoa nem morreu e estão fazendo uma imagem, fazendo todo mundo se prostrar. Porque quem olha para uma imagem, constrói uma imagem, irmãos, ele se curva para ela, ele se dobra para ela, ele reverencia ela, ele começa a servir ela. E você sabe o que é o mais triste? Quando a gente constrói uma imagem, olha a maldição que vem na nossa vida. Salmo 115, versículo 4 ao 8, olha o que diz, ó. Diz assim, ó: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Só prega de dinheiro, só fala de dinheiro, só diz de riqueza na terra, de tesouro na terra. É só prata e ouro, prata e ouro. Só quer o quê? O dinheiro. E continua. Aí ele fala: tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. O que é isso? Um ídolo. Continua. A eles se tornem semelhantes os que fazem, assim como todos os que neles confiam. Pronto. Tu fez do teu líder o teu ídolo, irmão. Você pode se preparar. Você vai ficar semelhante a ele. Se eu faço, ou se eu confiar nele, por isso está escrito: maldito o homem que confia no homem. E faz do teu braço forte, e aparta o teu coração do Senhor. Quando a gente faz do homem um ídolo, sabe como que a gente se torna? Igualzinho a... Assim como Deus veio fazer o homem à imagem e semelhança dele, necessário é que a besta faça a imagem de um homem, para que todos sejam a imagem e semelhança de quem? Dela. Ficam tudo adorando ela. Pode ver, fala tudo igualzinho. É os mesmos gestos, é as mesmas falinhas, são as mesmas maneiras de falar, são as mesmas maneiras de proceder, é tudo igual, irmãos. Por quê? Porque fez um ídolo daquela primeira besta. E está fazendo o quê? E está seguindo ela. Entendendo ou não? Continua comigo. Olha o que diz, irmãos. O versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Que imagem é essa? É o ídolo que construíram, que fizeram que é igual. Olha o que foi concedido, que desse espírito à imagem. Aí eu te digo, a Bíblia diz: que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Nada. Que espírito é esse que foi dado para a imagem? É o Espírito Santo de Deus? Não, é outros espíritos. A Bíblia diz que há um só Espírito e não um Espírito só. Quando ele diz que há um só Espírito, ele está falando: não, tem um monte de espíritos, mas um só é o meu Espírito, é o Espírito Santo. Por isso que tem essa diversidade de doutrinas, irmãos. Porque cada imagem tem o teu Espírito. Aí vem aqui uma doutrina, você vai lá é outra doutrina, você vai lá é outra... Não, irmãos, espera aí. Se o Espírito Santo ele é um só, como é que ele pode ensinar diferente nos lugares? Não, tem algo errado. Tem veneno nas panelas, tem idolatria lá dentro, irmãos, e tem que ser derribado. Continua, olha lá, ó. E foi-lhe concedido que desse em espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha aqui para mim. Faz com que a imagem da besta faça o quê? Fale. Se eu vou me tornar igual a ela quando eu faço uma imagem, eu também vou falar como ela fala. Logo eu vou receber o Espírito que ela recebe. É o Espírito Santo. E diz assim o texto: e fizesse que fossem mortos todos aqueles que não adorassem a imagem da... É isso que eles fazem, irmãos, quando você está lá dentro. Se você não se prostra para ele, se você não segue as doutrinas dele, se você não segue os ensinamentos que ele tenta implantar, se você não segue aquilo que ele quer colocar, ou seja, a imagem que ele deseja que seja edificado, o que eles fazem? Eles vêm guerrear contra nós para nos matar. E vêm matar quem são os santos do Senhor. São aqueles que têm o seu nome escrito no livro. Quem tem o teu nome escrito no seu livro da vida, irmãos, ele não adora a imagem de besta. Ele não segue após a besta. Ele não anda debaixo do falso profeta. Ele não é enganado. Ele não está debaixo do espírito do engano. Para agora e dá uma olhada no retrovisor.
No retrovisor, tá? Não para trás. Porque aquele que botou a mão no arado não olha, dá uma olhadinha no retrovisor. Outrora, irmão, nós estávamos servindo quem? A quem? A quem nós estávamos imitando? O apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando eu edifico uma imagem da besta, eu passo a imitá-lo, porque eu me torno a semelhança dela. Vamos terminar de enterrar esse espírito? Continua comigo então, olha lá que diz o versículo 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na tua mão direita ou nas tuas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o número é 660. Antes da gente meditar no versículo 16, vamos pular para o 17. Olha lá, para que ninguém possa comprar ou... O que vocês lembram disso? Comércio. Por isso Jesus entrou dentro do templo, virou todas as mesas e falou para eles que eles haviam feito da casa do Pai, que tinha que chamar casa de oração, para todos os povos, fizeram dela um covil de... O que é um covil de ladrão, irmãos? Que espírito habita no ladrão, que veio para roubar. Mas se ele precisar matar para roubar, ele mata. Se ele precisar destruir para roubar, ele destrói. Olha o espírito que manifestou na imagem da besta. Logo aquele lugar se tornou um covil de ladrão, ou seja, uma morada de demônios, aonde desce todo tipo de qualidade de espírito, mas o Espírito Santo de Deus, que é o fogo que desce do céu, lá não desce. Ali desce toda a ordem de espírito imundo e de ave imunda, irmãos, mas o Espírito de Deus ali não se manifesta. Irmãos, desde o princípio, o diabo agiu dessa maneira. Quer ver? Abre comigo Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 13 ao 18. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônio, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Está falando de quem? Do diabo, estava lá no Éden. Ele era levita, os tambores, os pífaros. Aí continua. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Cuidado com até que na nossa vida. A gente pode ter o apesar de, tá, irmãos? Apesar das nossas falhas, apesar das nossas transgressões, apesar dos nossos erros, irmãos, Deus, Ele é fiel quando a gente é infiel. Ele é conosco, apesar de. Mas o até que quer dizer, Ele foi bem até aqui, ó. Daqui para frente a chave mudou. Quando a chave mudou, tudo aquilo que Ele tinha feito de correto foi água abaixo. Até que achou o quê? Iniquidade em ti. Olha a blasfêmia. Olha o Senhor quando Ele disse lá em Mateus, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ó, clamando o fogo do céu, entrará no reino, mas aquele que não pratica a iniquidade é esse que entra. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, ao fogo, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu curei. Ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que é a iniquidade? É a torção da palavra de Deus, é a sociedade com o espírito da serpente. E ele continua, olha lá o texto, ó, até que achou iniquidade de ti. Ali vem, ó, na multiplicação do teu comércio
se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetores entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus para que olhem para ti. De novo, pela multidão das tuas iniquidades, olha a boca do dragão, pela injustiça do teu comércio, olha a marca da besta, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e tornei em cinza sobre a terra os olhos de todos que te creem. Aonde tem o comércio? Estão colocando a marca, irmãos, é dizimar e ofertar. O que passa disso é procedência. Quantos lugares que eu fui que Deus mostrava para mim, ao invés de uma igreja, uma rodoviária. Vamos viajar para tal cidade, custa tanto, comércio. Quantos lugares, irmãos, com mesas de cachorro quente, de salgadinho, mesas, bazares, irmãos, para vender roupa, para vender canequinhas, para vender camisetas. É toda a ordem e espécie de comércio, profanando o santuário de Deus. Ei, a Bíblia diz que o amor dá e não busca os seus próprios. Quando eu vendo, eu estou buscando os meus interesses. Logo, não existe amor. O que existe dentro desse lugar é a raiz de toda espécie de males, que é o amor ao dinheiro. A raiz está aí. Vai lá mexer na raiz, no fundamento, para tu ver. Vai ver se você vê não manifestar o espírito do dragão, irmãos, e vir cuspindo fogo para cima de ti. Fogo esse, irmão, que vem para matar os santos e não vem para edificar os santos do... Por isso que o apóstolo Paulo diz, cada um contribua segundo Deus propôs no seu coração, não por necessidade, dá e não espera nada em troca, irmãos. Dá porque tu ama, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Pelo amor de Deus, é dízimo e oferta. O que foge disso é procedência. Não, eu preciso de recurso para evangelizar. Começa a fazer vendas, marca da besta em todo mundo. Marca quem vai evangelizar, marca quem está dentro da igreja. É a obra da besta, enganando todo. Verdade. É covil de ladrão. Por isso o Senhor sai do meio. Sai do meio porque manifesta toda a ordem de espírito e não manifesta o Espírito Santo. Olha que tremendo isso. Olha o que diz o versículo 18. Aqui há sabedoria. Então, para eu entender esse mistério, eu preciso ter o quê? Sabedoria. E o que a sabedoria, irmãos, ela nos dá nesse momento? Abre lá em Provérbios, capítulo de número 3, versículo de número 13 ao 16. Diz assim o texto, Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que os artigos de prata e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Olha a prata e o ouro que os idólatras ficam correndo atrás. Lembra do Salmo de número 115 que nós lemos? Aí ele está dizendo, a sabedoria é melhor do que tudo isso aí. É mais do que tudo isso aí. Aí ele fala lá, mais preciosa é do que o rubis, e tudo que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Olha lá agora. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda riquezas e honra. Olha o que está na mão direita, vida longas de dia. Qual é o lugar que a besta quer marcar nós, irmãos? É na mão direita, para que a gente não tenha vida longa de dias, não tenha vida eterna. Aqui a sabedoria. Quer saber porque o inimigo quer marcar a mão direita e a testa? E aqui eu concluo. Abre comigo em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de número 4 ao número 8. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Não importa sinais, não importa prodígios,
Ame a Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, ou seja, a alma está atrelada ao entendimento. Ame com todo o teu coração, nem que tu padeça, irmãos, como um testemunho fiel e verdadeiro. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tuas casas, e andando pelo caminho, e deitando-te e te levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por fronte os teus olhos. A besta quer marcar no mesmo lugar que o Senhor quer nos marcar, com o primeiro e o maior de todos os mandamentos, que ame a Deus sobre todas. Quando ela bota a marca dela na mão direita e bota a marca dela na nossa fronte, irmãos, ela está querendo que a gente ame ela sobre todas as coisas. Entenderam? Me ajude. Porque quando eu saí do meio das igrejas daí, irmão, da Babilônia, esse é o testemunho que Deus mandou eu dar para a igreja. Eu estava dentro de uma casa e levantou um homem em cima do muro, eu vou contar de novo. Esse homem apontou para mim que estava em cima do muro e falou: você tem que se curvar para o Exu das 7 cabeças. Eu falei: eu não vou me curvar. Ele falou: você tem que se curvar porque ele é o chefe das cabeças. Ou seja, é o primeiro da igreja que molda os falsos e fazem com que os que estão assentados façam ídolos do primeiro, para que adorem ele. Se não fizer, morre tudo. Eu disse: eu não vou. Quer me mandar embora? Pode me mandar. Ele olhou para mim e falou: você está mandado embora. Quando ele disse que eu estava mandado embora, irmãos, eu olhei para uma pessoa, isso na visão de Deus, e o Espírito falou dentro de mim: ele se vem. Quem se vendeu se marcou com o quê? Com a marca da besta. Nisso eu desci um vale, irmãos, e descer vale não é fácil, sozinho, não tinha ninguém para conduzir, não tinha ninguém para orientar. E comecei a subir um monte. Quando eu comecei a subir o monte, ou seja, ganhar nível espiritual, uma voz bradou dos céus e me chamou pelo nome. Falou: eu permiti, olha a vontade permissiva do Senhor, que sobreviessem todas estas coisas sobre a tua vida, para que sirvais de testemunho diante dos homens como eles devem proceder. E eu acordei. Por isso, eu prego incessantemente: sai do meio, porque os cabeças se tornaram como a besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas e um nome de blasfêmia, e agem como leopardo, como urso e como leão. E os seguidores da besta que estão embaixo fazem de tudo para que a primeira seja promovida, para que ela seja adorada, para que ela seja venerada. Estava em cima do muro, você tem que se curvar para o Exu. Olha o falso profeta que queria que me curvasse diante dessa primeira besta. Esse é o meu testemunho, irmãos. Onde o Senhor me levar, se a gente vai continuar aqui ou não. Esse é o testemunho que eu vou dar. Custe ou não custe a minha vida, o que tiver que custar, eu vou descer a sepultura, mas eu nunca mais vou esquecer isso na minha vida. E eu louvo a Deus que Ele permitiu passar por todo esse processo, porque hoje a gente teria o que? Discernimento espiritual dentro de uma igreja. Olha como é tremendo isso. Se eu me configurar como a besta que tem 7 cabeças, esse que eu levantar, que eu derramar o óleo, vai se tornar a besta que tem 1 cabeça, 2 chifres e levanta da terra. O que hoje está ali assentado, ele vai construir, esse daqui vai trabalhar, tá? Para que ele edifique um ídolo da minha pessoa. E aí ele começa a adorar a minha. Por isso que a gente fica, vai ver o filho e crer nele, vai ver o filho e crer nele, vai ver o filho e crer nele. Ele tem que trabalhar para ver o filho e crer nele. Eu tenho que trabalhar para que todos vejam o filho e creiam nele. Você tem que trabalhar para que todos vejam o filho e creiam. Nisso nós formamos discípulos de Cristo. Cativos da palavra de Deus. E olha que interessante, quando ele está ali, ele se tornou, o Senhor fala, a última parte lá, aqui a sabedoria é o número de um homem, meia, o homem foi formado quando? No 6º dia, por isso que é o meia, é o período da formação, é o que foi formado segundo as águas do mar,
é o que foi formado da terra e é o que foi formado quando edificou o teu ídolo, formando meia, meia, meia. Agora, eles estão sentados lá, agora eu estou pregando e só falando de Jesus. Eu me posicionei como um discípulo, então o primeiro meia já não tem mais que aquela primeira besta. Aí vai ter o segundo meia, que é o discípulo, e os que estão sentados ali fazendo de tudo para que adorem a Jesus. Vira um meia, meia. Morreu um meia nessa história. Porque um meia e um meia é o número de evangelhos que tem na Bíblia. São 66. É a palavra de Deus, irmãos. É o verbo de Deus. Sudecaia, redecou, manai de cantos. Redecou, manai de cantos. Então, quando nós nos comportamos da maneira correta, a marca que marca é meia, meia, que é o número de evangelhos que tem na Bíblia, que são 66, fazendo menção da palavra, e ela tem que estar atada entre os nossa fronte e tem que estar atada na nossa mão, porque ela vai trazer vida eterna e discernimento para o resto das nossas vidas. Amém? Vocês entenderam a mensagem? Tá todo mundo esperando o chipzinho, irmão. Não tem nada de chip, não. Tá na compra e venda. Tá no lugar errado. Tá em transformar a casa de oração num covil de guarda algo. Nós temos que ser casa de oração. O templo de Deus tem que ser casa de oração. A nossa residência tem que ser uma casa de orar. Não transformemos eles em covis de ladrão. Ou seja, não façamos comércio em nenhum âmbito no nome de Jesus. Amém?